Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes ou circuitos eletrônicos antigos que ou você não encontra mais, ou então se você encontra é numa quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. Hoje eu vou falar para vocês a respeito dos kits de válvulas que se usavam nos antigos rádios a válvula, que nós chamamos de rabo quente. Que na verdade o nome certo desses rádios é American Five Tube Radios, ou seja, rádios americanos de 5 válvulas, tá? Esses rádios foram muito populares nos Estados Unidos, no Brasil, aí nos anos 50, 60, até os anos 70 por aí. E esses rádios aí eles usavam um jogo de válvulas. Esse jogo de válvulas usava basicamente dois tipos de válvula. É claro que tinha antes deles outros tipos de rádio AM, mas eu vou mostrar para vocês aqui os dois jogos de válvulas mais populares dos rádios rabo quente, os rádios de 5 válvulas. Muito bem, primeira coisa a saber, eu já fiz um vídeo sobre esses rádios aqui no canal. Esses rádios eles tinham 5 válvulas, os filamentos dessas válvulas estavam ligados em série, de modo que se uma dessas válvulas queimasse ou queimava o filamento, as outras paravam de funcionar e o rádio ficava totalmente desligado, totalmente mudo. De modo que, se você pegasse um rádio na época que eles eram populares, se você pegasse um rádio desse que emitia algum som no alto-falante, algum chiado, algum estalo, algum zumbido, é porque as válvulas estavam acendendo o filamento. É claro que algumas delas ou alguma delas podia estar com defeito, porém os filamentos delas estavam acesos, porque se uma dessas válvulas queimava o filamento, o rádio ficava completamente mudo e completamente desligado, tá? Então, pessoal, jogos de válvula. Nos anos 50 até metade dos anos 60, mais ou menos, esses rádios usavam essas 5 válvulas aqui, ó, aquelas válvulas que tinham a base de baquelite e com uma guia para encaixar. Essas válvulas aqui chamam-se válvulas octais, tá? Então, válvula que tinha a base de baquelite. O corpo da válvula podia ser de metal ou podia ser de vidro. Como vocês sabem, as válvulas que têm o encapsulamento de metal, elas têm uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que ela é mais resistente do que uma válvula de vidro, ou seja, ela não quebra como uma válvula de vidro. Porém, ela tem uma desvantagem que você não consegue ver se o filamento dela está aceso ou não. Apesar de que nesses rádios aí, se o filamento de uma delas queimava, o rádio ficava totalmente mudo. De modo que se o rádio emitisse algum tipo de som, é porque os filamentos das válvulas estavam acesos, tá? Ou bastava olhar as válvulas de vidro. Mesmo que esses rádios tinham algumas válvulas de metal, bastava olhar as válvulas de vidro. Se elas estivessem acesas, é porque as válvulas de metal também estavam acesas, porque elas eram conectadas em série, os filamentos eram ligados em série. Então aqui nós temos a válvula conversora, aquela que ficava ligada na antena, era a 12SA7 GT, que era desse tipo aqui, ó. Muitas delas tinham corpo de metal e algumas tinham corpo de vidro, tá? Então você encontrava nesses rádios válvulas 12SA7 com corpo de metal e outras com corpo de vidro. Nós temos também a válvula 12SQ7 GT, que era a válvula detetora e pré-amplificadora de áudio, cujo corpo podia ser metal ou vidro. A válvula 12SK7, a 12SK7 era uma válvula de FI, amplificadora de FI. A 35Z5 GT era uma válvula retificadora de meia onda. E a válvula 50L6 GT era uma válvula de saída de áudio, era uma amplificadora de potência, tá? É claro que a ordem do rádio não era essa, a ordem correta era 12SA7 primeiro, depois vinha 12SQ7, depois vinha essa 12SK7, depois vinha 12SQ7, depois vinha 50L6 e a retificadora 35Z5, tá? Essas válvulas eram grandes, tinham uma base grossa pra caramba, o soquete dela era o soquete octal. Depois elas foram substituídas na metade, mais ou menos dos anos 60 até os anos 70, pelas miniaturas, que eram válvulas menores, com 7 pinos e que tinha a base toda de vidro, tá vendo aqui, ó? Então era a 12BE6, que era a conversora, ou seja, a 12BE6 substituiu essa aqui, a 12SA7. A 12SAV6 substituiu essa 12SQ7. Mesma função, funciona igualzinho, só que a diferença é a base delas. Essa aqui tem a base miniatura de 7 pinos. A 12SK7, a válvula de FI, foi substituída pela 12BA6. A retificadora de meia onda era 35Z5 GT, foi substituída pela 35W4, tá vendo aqui, ó, era menor.
Apesar que no desenho aqui não está muito proporcional não, porque essas válvulas eram bem menores do que essas, tá? E a válvula de saída 50LC GT foi substituída pela 50C5. Tá vendo aqui, ó? Jogo de válvulas miniaturas fazendo as funções das válvulas octais, as antigas. Tá, pessoal? Na descrição do vídeo aí vocês têm dois esquemas elétricos de dois rádios desse. Um rádio que usa as válvulas octais, as grandes, e um rádio que usa as válvulas miniaturas. Beleza, pessoal? Aí para quem gosta de tecnologia mais antiga, rádio, a válvula e os jogos e válvulas. Inclusive, eu não sei se algum de vocês, quase certeza que algum de vocês que acompanha o canal chegou a estudar eletrônica nessa época aqui desses aparelhos. Inclusive as escolas de eletrônica tinham kits para montagem desses rádios. Esses kits bem antigamente usavam essas válvulas aqui, ó. Vinham com essas válvulas octais. Depois os kits passaram a ter as válvulas miniaturas. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você gosta de tecnologia mais antiga. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscreva-se no canal. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.